Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo 2. O tema de hoje é o Espírito Santo glorificando a Cristo. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre este assunto nesta manhã, porque eu creio, irmãos, que é de suma importância para nós. Capítulo 2, versos 36 até 42 só. Pedro estava acabando de sair da fornalha. Pedro estava acabando de sair de um dos encontros mais importantes que você tem conhecimento na história. Pedro tinha recebido o poder do Espírito Santo na sua vida, tinha queimado dele aquelas impurezas que ainda carregava até neste momento, e agora, com este sentimento, tem lugares para as moças que estão lá em pé, pode procurar, tem um lugarzinho para vocês aí. Ele ainda saindo fogo pelas narinas, seus olhos ainda estavam acesos como lâmpada. E ele então assume para a sua primeira pregação. Impossível um pastor pregar sem estar preparado. Impossível alguém abrir este livro improvisadamente. Impossível um pastor abrir a Bíblia profissionalmente. Porque se ele é profissional, não é pastor. E isto acontece. Mas Pedro estava cheio de brasa, não estava aguentando ficar nem em pé. Fogo de Deus estava queimando o seu interior. E você descobre através da palavra, você descobre através da pregação. E ele então, terminando a sua pregação, e ele falou sobre Jesus, o que estava acontecendo. E no verso 36 ele diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós o crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha que coisa fantástica. Ele finaliza a sua pregação com estes termos: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ele termina esta exposição, vemos aqui o que aconteceu. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos, com este assunto tão grave? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quando o Senhor nosso Deus o chamar, que foi o que aconteceu com todos nós que estamos aqui nesta manhã. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo, o que ele disse? Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados.
havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aqui nós temos, no primeiro verso, como viviam os convertidos, os novos crentes. Qual era o procedimento? Como eles andavam? Diz a palavra: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E diz o texto: e em cada alma havia o que está escasso nos dias de hoje: temor. Abençoa, Pai, esta meditação, que o Senhor possa codificar, porque só o Senhor tem esse poder, eu não tenho, e nem posso. Mas se o Senhor usar essas palavras, o Senhor pode tocar em cada coração aqui nesta manhã, de pessoas, ó Pai, que talvez esteja na igreja, são até cristãos, mas ainda carece de arrependimentos, ainda carrega obras mortas dentro do seu ser, ainda carrega defunto na sua vida cristã. Usa-nos, ó Deus, por favor. Não nos deixe, Senhor, sem ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer esta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Me ouça, por favor, com toda a sua atenção. Hoje nós estamos nesta reunião, creio eu, a mais nobre. Impossível alguém vir para a mesa do Senhor, impossível ser convidado para este grande banquete, impossível ser convidado para estar à mesa do Senhor, sabendo que Ele está na mesa, sem estar devidamente vestidos, não com esta roupa que você tirou da mala ou do cabide, porque esta roupa não é a verdadeira é a roupa interior, é a roupa da mente, é a roupa do coração. Impossível chegar numa mesa dessa sem estar devidamente preparado, porque esta é a reunião mais nobre, porque nós somos chamados à mesa do Senhor, onde o Espírito Santo glorifica a Jesus através da Santa Ceia. Este é um momento especial, que o Espírito Santo glorifica a Cristo através da Santa Ceia, da comunhão. E eu vou falar mais. Tenha paciência. Porque se reúne neste encontro aqui, irmãos, aqueles que foram chamados pela palavra e tocados pelo Espírito Santo. Ninguém se converte ao Evangelho se o Espírito Santo não tocar. Eu não posso desvincular, não tenho como fazer. Portanto, a palavra veio, a voz de Deus, o Evangelho, e aqui nós nos reunimos aqueles que são tocados, foram tocados pelo Espírito Santo, para que nós pudéssemos fazer parte desta comunhão. Me ouça, por favor, tenha paciência.
Na Santa Ceia, nós vemos juntos toda a autoridade divina. Toda a autoridade divina está aqui. Está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo, estão reunidos. E cada um deles contemplando aquilo que aconteceu. Eles contemplam a grandeza da obra realizada. Neste momento, nosso Deus Pai, Ele observa o seu amor que foi derramado pelo perdido. Neste momento Ele observa que diz a palavra que Ele olhou e não tinha ninguém que pudesse fazer nada, e Ele se compadeceu da sua criação. E Ele, dentro dele mesmo, Ele disse: não é justo que esta criação seja destruída. E Ele então derramou o seu amor. A obra de Deus é uma obra do amor de Deus. Então aqui Ele está olhando para mim, para você, e Ele tem o espelho do seu passado, da miséria, daquilo que você era, que nós éramos. Ele hoje contempla aqui estão, ninguém tinha direito a nada. Ele vê que o seu amor não foi em vão. Seu amor não foi em vão. Alcançou o objetivo. Portanto, vamos entender um pouquinho isto. O Pai vê o seu amor pelos pecadores. O Filho, neste momento, Jesus contempla, Jesus diz assim, valeu a pena estar pendurado na cruz. Ele deve estar dizendo e diz: não estou sentindo a dor, porque o que foi realizado é tão grande. E ele contempla aqui que também o seu sacrifício não foi em vão. Louvado seja o nome do Senhor. E no terceiro aspecto nós podemos ver que o Espírito Santo, o agente que tocou, ele está contemplando aqui aqueles que foram tocados por ele. Quando você ouviu a palavra, o Espírito Santo entrou e você não ignorou o toque do Espírito Santo. Por isso a palavra diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração. Toque do Espírito Santo bateu como bateu na minha vida e na vida de cada pessoa que está aqui. Espero eu que você tenha entendido dessa maneira. Então contemplamos aqui, neste momento, o Espírito Santo glorifica ao Pai através da Santa Ceia. Nesta reunião, nessa trindade divina, eles estão dizendo assim: valeu a pena o nosso investimento, valeu a pena o que nós passamos, porque eles trabalham unidos, cada um dentro da sua área de atuação, mas eles são um só, fazem a mesma coisa. Portanto, queridos irmãos, momento da Santa Ceia, entenda, é o momento quando o Espírito Santo está glorificando a Cristo através dos elementos. Ele mostra para mim e para você o pão e o cálice, dizendo assim: este foi o corpo que foi machucado, foi pisado, cortado por você. E ele mostra o sangue, dizendo: este sangue o Senhor derramou. Então ele glorifica a Deus, glorifica ao Senhor Jesus, por este tão grande sacrifício que foi realizado.
Nós não podemos deixar, irmão, de pregar a mensagem do Evangelho, como Paulo, Pedro pregou, pois foi para isto que Ele nos salvou. Ele nos salvou para quê? Para nós pregarmos o Evangelho. Ele não nos colocou aqui para pregar boa vida, viver sem trabalhar, ganhar as coisas sem sacrifício. Ele não mandou que a gente fizesse. A mensagem que nós pregamos é essa: arrependei-vos, porque se não houver arrependimento, não existe vida eterna. A vida eterna é o reflexo do arrependimento que cada um de nós experimentamos em Cristo Jesus. E às vezes os pastores vai pregar e fica com medo de pregar. Você hoje ouve tantos pastores: a minha especialidade é falar sobre... Pastor não tem especialidade. A especialidade de um pastor é pregar o Evangelho de Jesus Cristo e dizer que quem não crê será condenado. Esta é a mensagem do Evangelho. É dizer: se você não se arrepender, você não tem oportunidade de ver o seu Senhor face a face. Você nunca chegará na presença do Senhor. Tudo isso me leva a fazer uma reflexão hoje e perguntar a todos os irmãos. E agora vamos trazer para o nosso caminho, a todos nós, a todos os irmãos, como nós estamos glorificando ao Senhor hoje. Como a minha vida e a sua vida está glorificando a Cristo. Essa é uma pergunta para você responder para você. Será que nós estamos glorificando a Cristo ou nós estamos envergonhando? Porque a palavra do Senhor diz que nós somos criados para a glória e para glorificar. Não que Ele não esteja glorificado, eu estou dizendo é para render glórias. E aqui nós estamos falando de comportamentos, de uma vida que realmente glorifica a Deus. A pergunta que eu faço para os músicos: podem tocar muito bonito, e eu acho bom. Pode bater na bateria, legal. Pode soprar tudo que você quiser. Mas se você não estiver fazendo isso para glorificar a Cristo, isso é palha, não serve para nada. Nossos homens, você pode fazer o melhor e deve fazer, mas você faz e deve ser feito para glorificar a Cristo. E se você fizer para ser visto, você errou o caminho. Pastores, se a nossa vida não for para glorificar a Cristo, nós estamos perdendo o nosso tempo, porque é para isso que nós somos chamados. Na sua vida financeira, se a sua vida financeira não glorificar a Cristo, não adianta. Ela tem que ser para glorificar a Cristo através do seu testemunho, através da sua obediência à palavra dele. Porque não adianta nada saber e não obedecer. Não adianta nada saber que o dízimo é de Deus e pegar e não entregar. Precisamos aprender a glorificar a Cristo na nossa família. Glorificar a Cristo na nossa família. A minha família é para glorificar a Cristo. Eu tenho que trabalhar isso. O meu casamento tem que ser para glorificar a Cristo. Eu não casei para ter uma mulher. Eu não casei para ter uma mulher para lavar minha roupa. Eu casei para ter um lar para glorificar a Cristo. O restante acontece. Mas se não for assim, é em vão.
nosso casamento. Temos que glorificar a Cristo. Sua profissão, você ganha o seu pão de cada dia, ótimo, mas sua profissão também deve ser para glorificar a Cristo, porque foi Ele que te deu inteligência e capacidade. No mínimo que você faz, é Ele o responsável. A minha convocação nesta manhã é nós nos preocuparmos em saber se a nossa vida está glorificando a Cristo. A igreja primitiva, nós temos aqui um exemplo, foi assim que eles procederam. Dê uma observação agora na palavra que nós acabamos de ler. Que diz o texto? Eles se arrependeram, foram tocados, mas não ficaram parados, tem uma atitude a ser tomada. Veja como eles agiram no verso 42. Pense agora em 3.000 pessoas que aceitaram o Evangelho, foram tocados pela palavra do Senhor, o Espírito Santo tocou no coração dele, porque o Espírito Santo já estava na atuação. Pedro pregou e o Espírito Santo tocou. E há pessoas querendo negar a existência do Espírito Santo, querendo pisar em cima da cabeça dele. Fica quietinho aí, não fala. Se o Espírito Santo não atuar na igreja, não funciona nada, irmãos. Se o Espírito Santo não tiver liberdade de tocar, não adianta. Ele precisa estar solto, liberado, para poder tocar. Olha para o texto, verso 42. Primeira coisa, perseveravam. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, ela glorifica a Cristo e sua obra, não só pregando, mas vivendo a palavra. O que aconteceu? Eles perseveravam naquilo que era ensinado, na doutrina, nos ensinamentos. Há pessoas querendo ter uma vida cristã, mas não querem obedecer aos ensinamentos da própria palavra. E ainda tem coragem de dizer: eu não entendo bem assim. Você não tem que entender aquilo que já está entendido ou subentendido. Bobagem. Mas a minha interpreta. Ninguém interpreta. A Bíblia já está interpretada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Já está resolvido esse problema. Ele já resolveu. Graças a Deus. Coisa que eu menos queria estar numa igreja onde quem manda é o homem. Igreja que o homem manda é um acidente, é um desastre. Eu quero estar sempre no lugar onde Deus fala, onde Ele me corrige, porque uma pessoa cristã sem disciplina não funciona. Ela precisa ter a disciplina da palavra. A palavra diz, acabou, não se discute. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem a autoridade na palavra. Ela tem autoridade na palavra. Quando ela fala, as palavras dela saem vivas, sinal de que ele passou pelo Calvário com o Senhor. Ele acompanhou o Mestre até o final. Ele tem vida. Quando fala, as palavras têm eco. Não é só blá, blá, blá. E eu vejo que nós precisamos, como igreja, glorificar a Cristo com palavra de autoridade, não de autoritarismo. Palavra de autoridade. E às vezes a palavra de autoridade não precisa nem gritar. É como um pai. Não sei como é que está a criação dos filhos hoje.
Mas na minha época, pai não precisava falar, ele só olhava. Quando isso aqui for daquela época, ó, que beleza. Ele não precisava falar, ele só olhava. Já sabia sabia o que ia acontecer. E quando cometia um erro, o pai só olhava assim e já sabia. Em casa posso preparar que a correia vai funcionar hoje. E ele chegava em casa, o pai sabe o que fazia? O pai comia, tudo bem, depois está tudo. Fulano, vamos acertar aquela conta nossa lá que está atrasada? E ele, papai, já estava doendo antes. Hoje, os pais, o filho chama a mamãe de você, papai de você, você é o velho. Que negócio é esse? Que geração é essa? Que não tem mais respeito pelos seus pais? Trata os seus pais como que fosse um Zé da esquina? O mundo pode fazer isto. Mas nós, como cristãos, não podemos agir dessa maneira. Temos que reconhecer que existe uma autoridade sobre nós, os nossos pais. Porque queira ou não, é Ele que paga a conta, é Ele que bota comida em casa, é Ele que dá roupa. Ele precisa ser respeitado. Mas este é um princípio que nós, como cristãos, precisamos colocar. Autoridade. Pessoas trabalham numa empresa, horário de pregar 7 horas, ele chega 5 para as 7, vai mudar roupa, começa a trabalhar 7h30. Larga às 5, 4h30 já está mudando roupa. Isso é roubar. O nome disso é roubo. Porque se o patrão está pagando, ele tinha que estar antes da hora. Ele tem que chegar igual o piloto do avião. 7 horas ele tem que estar prontinho com a ferramenta na mão, seja o que for, funcionando. Aí a pergunta, cadê a palavra de autoridade? Cristo quer que eu e você tenhamos autoridade. Pode falar aleluia mesmo, eu sei que não é muito agradável, mas pode falar mesmo. Portanto, como os novos crentes glorificavam? Primeiro, perseveravam na doutrina. Eles não abriam mão dos ensinamentos que o Senhor, através dos apóstolos, colocava, a maneira como deveria agir. E se você ler esse texto, seguindo aqui, como viviam os convertidos, você vai descobrir que eles tinham uma maneira diferenciada naquele tempo. Segundo lugar, na comunhão, no partir do pão. Não existe vida cristã se você não entende isso aqui. Esse é o momento sagrado, o partir do pão, a ceia do Senhor. E eles estavam sempre em comunhão uns com os outros, mas em comunhão com a mesa. A Bíblia diz que eles comiam o pão com singeleza de coração. E eu fui ler alguns artigos que falam da Santa Ceia. Há muitos crentes que vêm para a igreja. Hoje eu não vou tomar ceia não, porque ontem eu dei uma pisada na bola aí. Que negócio é esse? Até quando vai ficar pisando na bola? Até quando vai ficar pisando na bola? Um dia estou salvo, no outro não estou, no outro. Vida consagrada. Vida consagrada faz toda a diferença. Eles sentavam à mesa. Havia o Espírito. Nas orações. A igreja tinha vida com Deus. Converso com alguns pastores e até algumas igrejas que não tem reunião de oração. Não tem reunião de oração não, que o pessoal aqui é muito desanimado, não vem. Também o pastor fica em casa dormindo, manda o diácono.
Pastor dorme e manda o diácono fazer oração. Que negócio é esse? Pastor tem que estar é oração e tem que estar lá. É o que nós fazemos. Não somos melhores. Eu prefiro perder qualquer reunião, menos segunda-feira. Segunda-feira é um dia que eu busco comunhão com meu Deus. Em outros dias também, mas segunda-feira é o dia de oração. Eu não vou na igreja hoje não, porque hoje é só oração. Se você não orar, sua vida espiritual será um fracasso. Vai ser um manquejador. Perseverava na oração. Havia comunhão no falar com Deus, porque a oração é uma comunhão com Ele. Pastor, eu posso orar até em casa. É de preferência que você deita para fazer. Você já vai fazer dormindo. Mas eu quero concluir dizendo, para mim o item mais pesado aqui é este que está no outro verso. No verso 43. Em cada alma havia temor. Irmãos queridos, me ouça por gentileza, eu estou terminando. O dia que uma pessoa cristã perde o temor de Deus, acabou a vida para ele. Porque é o temor a Deus que nos impede de práticas erradas. Não que você não tenha fisicamente até desejo de algumas coisas erradas, mas o temor a Deus é que me leva a me respeitar de não cometer um ato que venha ofender a Ele e tirar a glória que Ele precisa receber de mim e de você. Temor. Não perca o temor. Eu não estou falando de medo. Eu estou falando de temor. Estou falando de pessoas que estão para fazer uma coisa errada e ela começa, eu não faço porque eu tenho Deus. E o temor a Ele me livra. E o temor a Ele me tira a liberdade de fazer errado. E nós vemos que hoje é o que mais tem, é o temor. Quando você tem temor a Deus, você não comete coisas erradas, porque o temor a Deus é o policiamento que você tem dentro de você, que te conduz a toda a verdade, que te direciona. Então nós estamos agora para glorificar a Cristo através da Santa Ceia. É um momento de solenidade. Não é o pãozinho que vou beber, o vinhozinho, não. É um momento solene. Quando eu me curvo com gratidão a Ele, de receber aquilo que eu não merecia, aquilo que eu não mereço, eu recebo. Vamos curvar as nossas cabeças, nossos pastores, por gentileza. Vamos se preparar. Glórias a Deus. Nossos músicos, por gentileza. Creio agora que até o dedo agora vai funcionar melhor. Nós estamos glorificando a Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Tenho pedido para nossos diáconos estar aqui. Sempre 2 ou 3 diáconos, que são os homens que têm um peso de responsabilidade também, junto com os outros irmãos. Vocês vão chegar até aqui, pegar e voltar para o seu lugar. Mesma coisa, um lado e outro.
Confesso aos irmãos que tem sido uma manhã difícil para mim. Muito. Muito difícil. Porque eu podia fazer uma reunião para você estar dando gargalhadas. Podia fazer uma reunião que você podia estar com a camisa lá de fora da calça aí, um bonezinho para trás. Mas seria falso. Seria uma coisa fácil. Chega um pouco mais à frente para acertar eles aí. Os diáconos na frente, por favor. Onde está os diáconos? Primeiro os diáconos na frente. Não é que eu esteja, é porque esses homens são responsáveis. Não existe fantasia, irmãos. Não existe fantasia. Isso é sério. Vamos curvar a cabeça enquanto eu oro. Eles estarão pegando as bandejas. Senhor amado, nós queremos mais uma vez nos curvarmos, trazendo diante do Senhor um coração até triste, porque nós temos consciência de que tem muitas coisas que nós temos falhado e não deveríamos falhar, porque se a tua palavra ensina, por que falhar? Mas a nossa natureza, ela é rebelde, a nossa natureza se rebela. E eu quero te pedir nesta manhã, primeiramente, Senhor, perdoa aquelas falhas que são falhas humanas. Eu diria nem falha espiritual, mas uma falha humana. Mas elas continuem nos afetando na vida espiritual. Abençoa, Pai. Libera nossa mente e o nosso coração. Libera nossa mente e o nosso coração de pesos que possa neste momento pesar e até nos fazer ter medo de ceiar. Mas que esse espírito de medo não impeça os teus filhos de cear, mas que haja também um propósito de não voltar mais às coisas que não te agradam. Abençoa, portanto, este momento tão solene e aos teus filhos que vão nesta hora ministrar a tua palavra. Senhor, eles não são carregadores de bandeja. Não. Eles não são carregadores de bandeja. Não, não são. São serventes para servir a mesa do Senhor. Abençoa, portanto, a cada um deles, que sirva agora com melhor serviço, com gentileza, com espírito de glorificação a Deus neste andar para ministrar, em nome de Jesus.